A chama da sua espontaneidade continua acesa? Veja agora o que o doutor e psicólogo Lucas Napoli tem para falar sobre isso. Todo bebê nasce espontâneo. Isso significa que no início da nossa vida não existe distinção, não existe diferenciação entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente faz. Se a gente está sentindo um desconforto, a gente chora. Se a gente está com vontade de continuar mamando no seio da nossa mãe, a gente mama. Não existe uma separação, um fosso entre aquilo que eu quero e aquilo que eu efetivamente faço. No entanto, à medida que a gente vai crescendo, a nossa espontaneidade, que significa exatamente isso, né? Fazer aquilo que você tem vontade, aquilo que você quer, a nossa espontaneidade ela vai sendo tolhida, ela vai sendo cerceada, porque a gente passa a conviver com outras pessoas que também têm interesses, também têm desejos. A nossa espontaneidade ela vai sendo limitada basicamente por duas razões. A primeira razão é porque o mundo para de estar à nossa disposição. Então, se a gente quer alguma coisa, né, depois dessa fase inicial, a gente precisa trocar a nossa espontaneidade para nos submetermos ao código do outro. A gente precisa, por exemplo, aprender a falar a língua do outro para que os nossos desejos possam ser satisfeitos. Agora, não é exatamente aquilo que eu quero, mas aquilo que eu quero na linguagem do outro, né? Aquilo que eu quero dentro dos parâmetros que o outro me oferece. A segunda razão é que a gente vai se dando conta de que o exercício da nossa espontaneidade, dos nossos desejos, das nossas vontades, pode causar dano ao outro, né? No ato de manifestar aquilo que eu quero, eu posso acabar prejudicando uma outra pessoa, porque essa outra pessoa pode ter desejos que são opostos àqueles que eu tenho. Quem teve a sorte de ter no início do seu desenvolvimento um ambiente suficientemente bom, um ambiente acolhedor, vai conseguindo fazer essa travessia da plena espontaneidade para uma espontaneidade limitada pelo convívio com o outro. Essa pessoa vai conseguindo fazer isso de uma maneira tranquila, de uma maneira natural, sem se sentir podado por conta disso. Essas pessoas que tiveram essa sorte, o que vai acontecer com elas? Elas vão limitar uma parte da sua espontaneidade, mas vão conservar uma outra parte que conseguirão expressar dentro das limitações, dentro das circunstâncias, dentro dos parâmetros da vida social. Elas vão se sentir vivas. Elas não vão se perceber apenas como mais uma pecinha dentro da engrenagem do mundo. Elas não vão se considerar assim submetidas a uma imposição da realidade social. Pelo contrário, elas vão entender que, de fato, a realidade social exige uma certa limitação, mas elas continuam tendo uma espontaneidade genuína. Por outro lado, há pessoas que foram precocemente submetidas às limitações da sua espontaneidade. São aquelas pessoas que desde muito cedo tiveram que se adaptar àquilo que vem do outro. São aquelas pessoas que não puderam vivenciar aquele momento inicial de espontaneidade plena. Elas tiveram que se adaptar muito precocemente às limitações do seu contexto e assim elas passaram então a viver de uma maneira submissa, de uma maneira passiva, entendendo que elas precisam unicamente responder às demandas do mundo, unicamente se submeter aos parâmetros, às circunstâncias, aquilo que o mundo exige delas. E aí eu pergunto para você, em qual desses dois lugares você está? Você está no lugar daquelas pessoas que se adaptaram à realidade, mas conseguem manter a chama viva da espontaneidade dentro de si? Ou você está nesse outro lugar daquelas pessoas que estão o tempo todo apenas respondendo demandas, apenas reagindo às circunstâncias, apenas se submetendo às exigências do mundo? Em qual desses dois lugares você está? O Jornal Rio Doce fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã.